está começando o TribuContCast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, eu estou com meus colegas de bancada Périson Andrade, Marcelo Massaro, advogados tributaristas. Bom dia, Périson, bom dia, Marcelo. Bom dia, Bom Tudo dia, Luciana. bem? Luciana, tudo No bem? nosso tema de hoje, nós vamos conversar sobre precatórios. Se você gosta do nosso conteúdo, quer saber mais sobre direito tributário, curta o nosso canal, ative os sininhos para receber notificações. Bom, esse assunto que nós vamos tratar hoje gera bastante interesse e dúvidas, né? A compra, a venda de precatório, aspectos tributários envolvidos e como declarar isso no imposto de renda. Para facilitar a compreensão, nós vamos dividir essa discussão em 3 momentos, né? Para quem uma forma mais didática para vocês poderem receber esse assunto. Périson, então vou começar com você a discussão. Qual que é a forma de tributação e de declaração de precatórios para quem recebe, para recebimento do titular, para quem recebe esse precatório? Tá ótimo, Luciana. Bom, obrigado pela pergunta. Primeiramente, contextualizar, né? O precatório ele é um título de uma dívida que a União, o Estado, o município, quer dizer, um ente governamental deve dinheiro, ele não paga como as pessoas normais ou empresas, né? O setor privado. É emitido uma dívida, que é o ofício é representado por um ofício precatório que entra num orçamento para ser quitado pelo ente devedor, né? Seja União, Estado, município, Distrito Federal ou qualquer outra entidade, INSS. Bom, isso dependendo, se entrar até abril de um determinado ano, até 1º de abril, ele é pago, ele deveria ser pago no ano seguinte, certo? Se ele entra depois de 1º de abril, ele só vai entrar 2 orçamentos depois. Essa é a regra. Aí o que acontece? A União ainda está pagando, né? Veio ano passado, foi ano retrasado, foi em 2022, né, no âmbito da campanha eleitoral à presidência da República, não sei se você se lembra, o Bolsonaro encaminhou um projeto de emenda constitucional que acabou sendo aprovado pelo Congresso para represar, adiar o pagamento de precatórios. Então, só até 240 mil reais, mais ou menos, era pago, ainda assim para verba alimentícia, ainda assim para aposentado, daí tinha algumas regras que privilegiava esse público mais, vamos dizer, mais hipossuficiente, e os demais só seriam pagos se tivesse um espacinho no orçamento, que já restringiram, era um percentual muito pequeno que foi fixado como só isso que vai ser pago de precatório por ano. E o restante? O restante vai sendo jogado para frente. Então, ia se criar uma bola de neve enorme. Isso foi objeto de uma declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta que foi intentada pela Advocacia Geral da União. Então, entre dezembro e janeiro, pagaram 95 bilhões de precatórios federais, muitos deles previdenciários. Então, o que acontece? Muita gente recebeu esse dinheiro e não sabe como é que declara. Então, primeiramente, tem que analisar qual é a natureza desse recebimento. Se ela é tributável, se ela é não tributável, se ela se refere a um rendimento mensal que foi recebido todo de uma vez, né? Então, por exemplo, no caso de precatório previdenciário, você tem um rendimento recebido acumuladamente. Então, você vai declarar isso na declaração de imposto de renda como rendimento recebido acumuladamente, se não tiver dentro de umas hipóteses de isenção, que o Marcelo vai comentar depois. Do imposto de renda da pessoa física, onde se destaca rendimentos recebidos acumuladamente, vai lá relatar o que você recebeu, qual é o período envolvido, e a Receita Federal, o programa já está adaptado, vai calcular qual é o imposto que você deveria ter pago nas épocas próprias, certo? E vai te cobrar esse imposto agora. Outras situações são de valores que não se referem a um rendimento recebido acumuladamente, por exemplo, uma indenização. Então você vai registrar como rendimento de acordo com a natureza daquele montante, se não tiver natureza indenizatória, se não tiver numa hipótese de isenção que vai ser comentada pelo Marcelo. Isso que eu ia perguntar justamente para o Marcelo. Você está falando de isenção. Em que situações que o contribuinte fica isento? Então, Luciana,
tem situações, como o Pérez até adiantou, de isenção e também de não incidência do tributo do imposto de renda. Então, é importante realmente fazer a checagem da origem desse precatório. Então, por exemplo, como o Pérez adiantou, uma verba indenizatória. Uma situação, por exemplo, em que uma pessoa está dirigindo na rua, que passou num buraco, quebrou o pneu do carro e entrou com uma ação contra o Estado está indenizando ele por aquele prejuízo que foi causado. Isso é o caso que vai ser recebido por meio de um precatório, mas é um precatório indenizatório. Indenização não é causa de incidência de imposto de renda, não é renda, indenização. Então, você não tributa, nesse caso, o precatório, tá? Outra situação, por exemplo, de não tributação que tem que ficar muito atento é o caso dos honorários advocatícios, porque, obviamente, no processo você teve um advogado que cuidou e você tem que pagar os honorários dele no final do processo. Alguns desses precatórios, eles já vêm com os honorários de uma forma segregada dentro desse precatório. Então, já vem separado qual parcela do precatório está vinculada ao CPF do credor e qual parcela está vinculada ao CPF do advogado a título de honorários. Se isso acontecer, não tem o que excluir. Mas se o precatório ele vier integralmente com valor a ser recebido sem essa segregação, o próprio contribuinte tem que tirar a parcela que ele pagou de honorários e declarar e tributar só aquela parcela que é efetivamente o crédito que ele recebeu. É bem parecido quando é venda de imóvel, você também tira aquela parcela que é do corretor, que você não tributa porque aquilo você não recebeu, quem recebeu foi terceiro, tá? Agora, além disso, tem as hipóteses de isenção. A primeira hipótese de isenção que a gente já vem à cabeça é a questão de doença grave, aquele que recebe aposentadoria, pensão e tem doença grave, né? Quando a gente fala de isento e não tributável, não significa que você não tem que informar para o físico o recebimento, significa que você não precisa tributar, que aquilo não vai ser incidência de imposto de renda. Agora, uma questão que muita gente esquece de verificar é a questão da isenção dos juros de mora, porque o STJ ele já decidiu que os juros de mora, eles recebidos, por exemplo, em razão de pagamentos em atraso, em processo, não teria natureza de rendimento a ser tributado. Nesses casos, inclusive, além da decisão, já tem algumas questões específicas, por exemplo, em repercussão geral no Supremo, por exemplo, verbas de ações trabalhistas, o tema 470, o tema 808 do STF, de benefícios pagos em atraso, todos esses que você também teria que excluir dessa tributação, que é considerado rendimento isento. Então, também é uma oportunidade de você acabar pagando menos imposto utilizando-se de um benefício que é reconhecido pelos nossos tribunais, né? Uhum. Nesse caso, inclusive, também lembrar a decisão do Supremo que excluiu a Selic na recuperação de tributos da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, por entender justamente que esse juros Selic, e aí bastante na linha com o STJ já tinha um entendimento antigo de que juros têm natureza indenizatória, ele na verdade é só a compensação por você não ter recebido aquilo que deveria ter recebido na época própria ou por ter pago indevidamente algo que não deveria ter pago, daí teve que recorrer ao mercado, às vezes para captar empréstimo, quando você poderia ter usado o próprio capital e não pago alguma coisa indevidamente. Então, tudo isso é importante, só ter em mente que muitas dessas matérias não são aceitas pela Receita Federal até hoje. Então, você vai ter a forma de declarar rendimento isento e não tributável, mas isso não necessariamente vai impedir que você caia numa malha fina ou que tenha a discutir isso judicialmente. A gente discute judicialmente até hoje a não incidência de imposto de renda à pessoa física sobre juros recebidos em indenização trabalhista, em recuperações, em revisões previdenciárias. Então, é importante saber que tem uma forma de declaração, mas o contador, quando fizer isso, já tem que alertar o cliente que isso vai dar uma discussãozinha judicial e que tem perspectivas de êxito quase certas, porque os temas estão em repercussões gerais ou repetitivos, mas é Brasil, né? Então pode mudar amanhã ou depois. Então esse direito existe, mas ele é questionado pela Receita até hoje. Legal. É o seguinte, então, em relação à forma de tributação de declaração quando se trata de uma compra de precatório, porque recentemente, até quando o Périson falou agora, iniciando o nosso podcast, ele falou que o Supremo teve uma decisão ano passado que liberou
esses entraves que estavam dentro do mercado de precatórios. Depois também o governo teve uma liberação de recursos para pagar esses precatórios represados. E então as empresas hoje também estão usando os precatórios para pagamento de tributos. Isso acabou dando uma aquecida no mercado. Então, gostaria que vocês comentassem como tributar e como colocar na declaração quando há uma compra do precatório, também das pessoas jurídicas. Acho que o Marcelo vai falar um pouco mais do ganho de capital, não ganho de capital, mas para quem compra esse precatório, mas é importante só explicar para a nossa audiência que isso ocorre, né? Por que existe um mercado de compra e venda de precatório? Porque, como eu coloquei, o processo judicial ele já demora. Depois que ele transitou em julgado, não cabe mais coisa julgada, aí o autor tem direito, a autora tem direito a alguma restituição, alguma determinada verba, né? Quando o poder público, que é o devedor, se for a União Federal ainda está pagando, mas estados e municípios já tinham essa regra que foi declarada inconstitucional em relação à União, ela já vige há um tempão em relação aos estados e municípios, tanto que estado e município demora muito para pagar. Quando paga, né? Isso mesmo verba alimentar. Tem servidor que está esperando na fila já há uns 10 anos. São Paulo está em regime especial de pagamento de precatório, inclusive está podendo empurrar para frente. Entendeu? Até o Supremo declarar inconstitucional também o regime de São Paulo, então muita gente tem um bom título para receber, mas não vê a cor do dinheiro. Então fica, obviamente, pessoas de idade, então pessoas interessadas que podem esperar esse tempo, ou que o tempo não vai fazer diferença, porque ela vai utilizar aquilo para ou revender ou para compensar tributos, como você mencionou, né, para pagar um acordo de transação tributária. Então, essas pessoas oferecem o pagamento com deságio, obviamente, né? E aí os deságios vão variar, dependendo da expectativa. Mas o que é importantíssimo é as pessoas primeiro saberem exatamente qual o valor do seu precatório atualizado, antes de entrar numa negociação onde vão aceitar algum deságio. Tem que aceitar um deságio, tudo bem, mas um deságio razoável em cima de um valor real. Agora, quanto à tributação, Marcelo vai comentar. Eu só vou comentar, vou puxar a sardinha para o nosso lado. Também é importante consultar um advogado para verificar se as condições processuais, fazer uma diligência processual em cima do precatório, para confirmar que esse é um precatório quente, vamos dizer assim, que ele tem valor, né, de mercado. Porque também, agora com a ascensão desse mercado, pode ter muito risco também de fraude, né? A gente recebe uns 30, 40 e-mails de golpe por dia, né? E, inclusive, há um tempo atrás, estavam utilizando até os nomes dos advogados, o nosso escritório até também entrou nessa, né? Recebeu um monte de WhatsApp de cliente ou ligação dizendo, olha, vocês estão me mandando aqui informação de precatório pago, eu teria que adiantar um valor, é isso mesmo? Quer dizer, golpistas. Então, é um mercado bastante... É verdade. Agora, contador, você tem um cliente que comprou o precatório. Então, você vai ter duas situações. Você tem uma situação em que seu cliente é um revendedor. Ele comprou o precatório e ele fez uma revenda desse precatório. Ele adquiriu com um deságio, revendeu e teve um lucro em cima disso. Como a Receita Federal entende? A Receita Federal entende que isso é tributado como ganho de capital. Então, na verdade, você tem que ter o programinha do ganho de capital, declarar o valor de compra, declarar o valor da venda, o próprio programinha vai fazer o cálculo disso, claro, a alíquota dentro de ganho de capital é de 15% a 22,5% e é isso que vai ser tributado nessa operação. Mas você pode ter outra operação também, operação em que o seu cliente adquiriu um precatório em benefício próprio. Para esse caso, primeiramente, o comprador do precatório tem que declarar isso como bens e direitos. Então, ele vai declarar aquilo, porque não vai ser recebido automaticamente. Como o Perisson disse, depende do ente, você pode esperar 1 ou 2 anos, ou você pode demorar 10 anos para receber aquele precatório. Então, ele vai ficar como bens e direitos com código de crédito a receber. Fica naqueles outros créditos, acho que código 99, a receber.
Agora, é importante também que o comprador faça essas diligências para verificar além de o precatório é um precatório bom, e depois que fizer a compra, vá até o juiz, registre a homologação da compra do precatório e fique atento, porque o CPF dele que tem que estar vinculado agora como novo, na substituição do credor, que ele vai passar a ser o novo credor desse precatório, o precatório tem que estar vinculado ao CPF dele, porque vai ter a retenção de 3% na fonte. E essa retenção tem que ser realizada em nome dele, não do vendedor, porque o vendedor não vai ter mais nada a receber. A gente tem um cliente que nos consultou exatamente por isso, porque hoje a Receita Federal da Declaração tem o preenchimento automático, né, que você autoriza, tal, entra lá no GovBR, autoriza, a Receita já tem todos esses dados, ela faz um pré-preenchimento automático. Daí o cliente tomou um susto, falou, olha, apareceu um precatório que eu vendi. Na verdade, né? Eu vendi ano passado, não recebi esse valor, eu recebi 1/3 desse montante. Até vamos comentar sobre percentuais daqui a pouco. Então, o cliente recebeu 1/3, só que para a Receita Federal é como se ele tivesse recebido o valor integral. Por quê? Porque a retenção na fonte foi feita no CPF dele, cedente. Não no CPF ou CNPJ do cessionário, quer dizer, quem comprou esse precatório. Então, para essas situações, antes de mais nada, ele tem que pedir a retificação dessa declaração, desse informe de rendimentos, né, junto à fonte pagadora. Se for o Tribunal de Justiça, se for o Banco do Brasil, se for o INSS, ele tem que solicitar. Como é que ele solicita? Com a ajuda do contador, ele vai conseguir pedir a retificação para que aquele rendimento não fique apontado como sendo dele, quando na verdade não foi. E a tributação sobre o ganho de capital, ela vai acontecer somente no momento da venda ou do recebimento, né? Então vamos dizer que eu revenda esse precatório. No momento em que eu revendo é que o ganho de capital vai ser apurado. No momento em que eu receber o valor em espécie é que esse valor vai ser apurado. Mas quem é que compra um precatório para esperar 10 anos? Tem muita gente hoje que está negociando precatório. As instituições financeiras, por longo período, elas adquiriram os precatórios para manter como bons ativos, bens e direitos, porque eles têm um índice de, vamos dizer, um grau de confiabilidade, mesmo nesses que demoram um pouco mais para ser altos, e a remuneração é alta. Então é um grande negócio mesmo, para quem compra. Para quem vende já não é tanto, né? Até pensando nisso, o Estado de São Paulo, ele, na verdade, dentro desse regime especial, ele te oferece a possibilidade de receber o valor num prazo de 90 dias, que viram 180, mas ainda assim, bem curto, perante um cenário onde nada é pago, né? Então ele te oferece essa oportunidade para você se cadastrar no portal dos precatórios e abrir mão de 40% daquele montante e receber 60%, que é maior do que a taxa que estão oferecendo por aí no mercado. Estão oferecendo 50%, 45%, então menor. Por quê? Porque essas empresas vão comprar 40%, por exemplo, e fazer o acordo com o Estado, porque elas têm o direito, depois de adquirirem, de fazer o acordo com o Estado. Então um lucro de 50% em questão de 6 meses, uma senhora aplicação financeira. Outros que fazem essa aquisição são fundos de investimento. Quando é um fundo de investimento que adquire, ele não é tributado, tá? Dependendo da forma de constituição, alguns requisitos, mas tem uma possibilidade de não tributação. Então você imagina, é um grande negócio mesmo. Voltando naquele assunto de que o mercado está aquecido, então muitas pessoas estão recebendo ligações, né, das mais diversos locais oferecendo para comprar o precatório que eles receberam. Isso vale a pena? Como que a pessoa declara isso? Quanto ela vai ser tributada se ela tem um precatório, ela é uma particular, tem um precatório e está vendendo, ou seja, para uma empresa ou para um outro terceiro, vale a pena ou não? E como declarar? Bom, primeiro, a questão se vale a pena ou não, quem sabe é somente o dono do precatório, né? Porque você está abrindo mão de um percentual daquilo que deveria receber. O que você está ganhando em troca desse percentual que você abre mão? Tempo. Então, para muita gente, para mim é super fácil falar, não, nunca vale a pena. Vale a pena você receber o 100% do que é uma grande aplicação financeira. Mas para uma senhora de 85 anos, que não tem uma perspectiva muito longa, está doente, receber 40% às vezes é uma bênção. Já muda totalmente a vida dela e dá uma qualidade de vida maior pelo tempo que lhe resta. Ou então a pessoa mais idosa tem que ajudar um parente, tem que ajudar um filho, tem que ajudar um neto. Então, assim, se vale a pena ou não,
Financeiramente, não vale a pena. Mas o quanto isso é bom ou ruim, quem vai saber é o beneficiário, dependendo das suas expectativas, tá? Muitas vezes, mas o que é importantíssimo, sempre consulta o advogado do seu processo. Não vai fazer um acordo sem o advogado saber. Primeiro, porque o advogado vai lhe dizer, olha, o que você tem para receber, segundo os critérios, é X, ou ele tem como verificar um montante atualizado junto à própria fazenda, o valor atualizado daquele propósito. Você não vai ser enganado. Aí você pede ajuda para o seu advogado, que vai pedir a ajuda para o contador dele, porque a gente tem sempre o setor de cálculos, a gente não faz isso, ou você tem um contador de confiança que também faz a verificação desse cálculo. Então, importantíssimo saber o que é que você está negociando para saber se vale a pena, primeiro. Depois, tem que saber quem é essa pessoa, qual a idoneidade dela, porque hoje tem puxa, se jogar no Google, compra de precatório, tem umas 200 empresas, porque realmente é um bom negócio para o comprador. Né? Então tem que verificar a idoneidade, daí também a ajuda do advogado que está atuando no processo para fazer uma checagem e também para checar o contrato, né? Porque o contrato geralmente está prevendo o pagamento na data da assinatura, mas como o Marcelo até já salientou, você tem que verificar, porque o contrato é o primeiro passo, aí recebi e esqueço, não, você vai ter problema, verifica se foi juntado no processo, se o juiz homologou, se o destinatário está correto, se isso não vai embaralhar a sua declaração futuramente. É melhor prevenir do que remediar. Nesse momento, se você pedir para o seu advogado acompanhar, ou seu contador, se você não tiver muito contato, era uma causa, não tenho mais relacionamento com o advogado, pede para o contador, dá uma olhadinha no processo, já foi homologado, já saiu para o CNPJ dele ou para o CPF, você não tem mais nada a ver, fica tranquilo. Porque daí o problema é de quem comprou, né, para declaração. Agora, quanto à tributação, né, de quem vendeu o precatório com deságio, o Marcelo tem uma super novidade. Não é novidade, o STJ já decidiu um tema, mas uma informação importantíssima. É que, na verdade, Luciano, aqui tem uma questão importante, porque a Receita Federal, ela tem um entendimento que esse valor da venda do precatório é tributado como ganho de capital, da mesma forma como eu falei, como era na questão do comprador. Mas se a gente analisar a fundo, não é um ganho de capital, porque a pessoa, por exemplo, tem um precatório de 1 milhão, vendeu esse precatório por 400 mil. Então, ela não teve um ganho de capital, ela teve um prejuízo, na verdade. Então, como você vai tributar esse prejuízo? Então, teve uma decisão agora, consolidada no STJ, de que isso não pode ser tributado como ganho de capital. Só vai ser tributado de ganho de capital se você vender o precatório acima do valor de face dele, o que é uma situação difícil de acontecer, porque normalmente você vai vender com deságio. Uhum. Então, mas a preocupação que tem que só se ter é que a decisão do STJ, ela não foi proferida em regime de recursos repetitivos, a decisão do STJ ainda não foi levada para o Supremo Tribunal Federal, então ainda não tem uma definição de uma segurança completa de que esse valor não é tributável. Mas hoje, na situação que temos hoje, pode ser considerado como esse valor não tributado, não tributável, porque, notícia, como né? diz o Perisson, claro, a Receita Federal provavelmente vai tentar contestar isso, mas você tem todas as ferramentas na mão para judicialmente conseguir afastar essa tributação, né? E aí nesse caso, já fazendo o nosso comercial, tem que procurar um advogado, né? Não precisa ser a gente, pode ser o seu advogado de conversa, muitas vezes o próprio advogado que atua no processo, né? Ele vai te ajudar nessa discussão. Por quê? Voltando a falar da multiplicidade de empresas adquirentes, você vê todas as páginas, ontem eu analisei várias, poxa, eles colocam como se fosse líquido e certo, como tivesse na lei. É uma decisão, é uma jurisprudência reiterada, foi uma decisão de 2022, mas ela faz, na verdade, é uma jurisprudência que vem desde 2018. Em 2022, ele fez uma recapitulação e deixou mais forte, mas não decidiu em tema repetitivo. O tema repetitivo, ele vale como lei, ele é vinculante para as instâncias ordinárias. E tem uma discussão se é vinculante para a Receita também. Mas, geralmente, quando se tem um tema repetitivo, a AGU, a Advocacia Geral ou a PGFN fazem um parecer e dispensam a interposição de recursos nesses casos. Embora esse caso 2022 não tenha sido objeto de recurso e tenha transitado julgado, quer dizer, ele não foi para o Supremo, nada impede, né? Vai lá, dá 5 minutos em alguém, nós vamos começar a recorrer. E daí chega um recurso no STF e alguém começa a decidir essa matéria contrariamente
aos contribuintes. Então, assim, é importantíssimo ter a sua decisão judicial no seu processo contrário para ficar tranquilo. Realmente é um assunto bem relevante que as pessoas têm que ficar atentas. Mais algum comentário que vocês gostariam de fazer sobre o assunto? Não, a única questão que no caso da venda que eu não falei, foi que se aplica a mesma cautela da compra em termos de você buscar o processo, a homologação judicial também, para você ter essa vinculação para o CPF do comprador a partir do momento que você já não é mais o titular daquele crédito. Mas é só isso. Legal. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Perisson. E esse foi o Tribucontcast, Tributário para Contadores. Se você gostou do nosso canal, gostou do nosso conteúdo, curta o nosso canal, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Até a próxima. Até logo.